Ver a Joana mergulhar naquele abismo de escuridão foi como um despertar. Para os maias, os cenotes eram muito mais do que poços de água abertos no calcário. Eram lugares sagrados, lugares de peregrinação. Ali se faziam oferendas a Shahak, o deus da chuva, e ali se procurava equilíbrio entre o mundo visível e aquilo que permanece escondido. Num dos textos sagrados da civilização maia, o Popol Vuh, conta-se que o universo era composto por vários mundos ligados entre si. O mundo dos homens, o mundo dos deuses e um terceiro mundo, subterrâneo, onde habitavam forças antigas e ao qual os heróis dos mitos desciam para provar o seu valor. Dizia-se que quem atravessava esse lugar não voltava igual, porque lá embaixo viviam o medo, a dúvida e a própria escuridão da mente humana. Talvez por isso os cenotes fossem vistos como portas, aberturas naturais no corpo da terra. Passagens para esse mundo de trevas do qual são feitos os próprios mitos, para esse lugar a que os maias chamavam Xibalba. Eu sempre acreditei que viajar é muito mais do que ver o mundo. É muito mais do que as paisagens, a comida, os monumentos. Para mim é como um mecanismo através do qual nós, propondo-nos a sair do nosso conforto, da nossa rotina, dos nossos hábitos e cultura, aprendemos a conhecer os nossos próprios limites. Esta viagem começou muito antes de fazer qualquer mala, e como todos os começos foi traiçoeiro. Mas no meu caso não houve um Big Bang, houve silêncio. Começou em casa, 18 meses antes da viagem. 8 semanas de cama depois de uma cirurgia a uma hérnia discal. O início do meu inverno silencioso. O meu inverno silencioso. Eu sempre quis provar alguma coisa. Sempre quis ser o melhor. Sempre senti que tinha de justificar a minha existência perante família, amigos, e sempre senti que só seria digno de existir, digno de amor, se fosse efetivamente o melhor. Se fosse o melhor em tudo, mas particularmente a nível profissional. O reconhecimento, não é? O estar entre os melhores realizadores do mundo. Exatamente, é isso. Boa tarde, sou António Aleixo, realizador do Fim Era Apenas o Início. E nunca estive, nunca fui o melhor do mundo. E está tudo bem. Eu sou quem sou e só tenho que me orgulhar de tudo aquilo que conquistei. Mas se racionalmente eu compreendo isso, irracionalmente isso tornou-se gradualmente num foco de frustração cada vez maior. Fui ficando mais e mais chateado com o mundo, sem sequer me aperceber disso mesmo. Para usar uma analogia, seria como dizer que é quase como uma casa na qual o pó se vai adensando nas janelas e tu nem sequer te das conta, não é? E às tantas já nem consegues ver o exterior e continuas a não perceber que o tal pó se está a adensar nas janelas.
Viajar sempre foi uma forma de me libertar desse nevoeiro dos sentidos, como se o simples acto de sair me devolvesse ao respirar. Era nesse ausentar-me que me sentia presente, mais perto de mim e equilibrado. Curiosamente, para os maias, também o mundo precisava de equilíbrio, entre o que está escondido e aquilo que erguemos à superfície. Os templos que tocam os céus e os deuses, as pirâmides. Durante anos também eu construí o meu templo, camada sobre camada. O trabalho, o reconhecimento, as expectativas, os meus blocos de pedra nessa tentativa de justificar a minha existência. Eu não sou um poeta. Na verdade, eu também não sei bem o que é que sou. Mas para mim a poesia sempre foi uma espécie de recurso dos desesperados, não é? E no meu desespero, na altura, lembro-me de ter escrito alguma coisa como: não estou preso, mas fiz-me prisioneiro. Fechei-me por dentro, prendi-me por inteiro. Na verdade foi um bocado isso, ou seja, mais do que fechado num quarto ou preso a uma cama, eu sentia-me recluso dentro de mim próprio, não é? E quando assim é, a nossa mente transforma-se no seu próprio predador. A vergonha passou a acompanhar-me. Vi-me a colapsar, denso de raiva, a puxar todos à minha volta para a gravidade do meu próprio desespero. E os templos criados, que ao longe pareciam sólidos, imponentes até, precisaram apenas desse tal inverno silencioso para se abaterem por completo, como acontece com qualquer estrutura construída sobre o medo. Ainda não o sabia, nesses tempos de desespero, mas estava prestes a fazer a mesma viagem que os antigos maias descreviam nos seus mitos como uma descida ao submundo da mente. Muito antes da ciência tentar compreender a mente humana, as civilizações da Mesoamérica já exploravam os limites da consciência. Para eles, certas plantas não eram drogas, eram portais. Os aztecas, séculos depois dos maias, chamavam aos cogumelos mágicos Teonanacatl, a carne dos deuses. Olha, nem de propósito. Um cogumelo. A experiência foi muito provavelmente a mais intensa, profunda e sincera conversa que já tive comigo próprio. Porque a psilocibina, ou os ditos cogumelos mágicos, não é? Quando são tomados segundo um protocolo terapêutico, têm essa particularidade, esse condão de, por momentos, te permitirem desligar o teu próprio ego e permitirem que te vejas a ti próprio e ao mundo à tua volta sem esse filtro do ego. E nesse instante, eu na verdade voltei a reconhecer-me. Foi como se tivessem voltado a limpar o tal pó da janela da mente, não é? E deixei de estar zangado. Deixei de ter medo de falhar. Foi como voltar a respirar fundo depois de ter estado anos sem o fazer e sem sequer saber que já não o conseguia fazer. Foi assim uma espécie de reencontro comigo mesmo. E nem foi tanto na revelação de uma grande verdade, não é?
Não, foi mais em voltar a perceber as coisas simples, as pequenas coisas, não é? Que me movem e me fazem feliz. É um vídeo, é. Foi difícil, mas consegui. Trabalhei muito para isto, foi um ano inteiro, e estas oportunidades não aparecem sempre. Fui melhor que os meus adversários, mas congratulo-os a todos. O som da água, o brilho das cores à minha volta, o amor da Joana. Os maias acreditavam que quem sobrevive a Xibalba não volta igual, volta transformado. Eu não sei se estive realmente no submundo, mas sei que durante muito tempo vivi num lugar escuro dentro de mim. E também não digo que tenha encontrado a verdade. Continuo a ser, como diziam os romanos, um homo viator, um viajante da vida. Mas estou grato por ter reencontrado a felicidade e o equilíbrio. Para sair de Xibalba, primeiro é preciso aceitar que estamos lá, acreditavam os maias. Eu passei anos a construir uma pirâmide para chegar mais perto do céu, mas foi só quando tudo colapsou que percebi que a verdadeira viagem era para dentro. Antes de mais, agradecer à Academia, à minha mulher, a Joana, aos meus filhos que fizeram este filme. E neste meu vaguear pelo Yucatán com a Joana, pude finalmente voltar a ser apenas eu. E feliz.